2, sobre Jacopone da Todi, que é o autor do poema. Eu vou chamar de poema porque eu trabalho com literatura. Só que esse poema, que eu considero um poema, depois virou um hino. E nos livros por aí a gente ouve falar um hino, mas na realidade ele começou como um poema típico da Idade Média. Tá? Ele tem todas as características do poema medieval. E mais ainda, esse foi escrito em latim. Latim é a minha área, tá bom? Então, eu vou, como nós temos só 1 hora, eu vou falar pouca coisa do Jacopone, depois eu vou apresentar para vocês o poema que realmente é maravilhoso. Não se espantem, nós não vamos apresentar o latim para vocês verem como é, mas depois nós vamos dar a tradução para vocês. Segura aqui, como é que é? Deixa eu trocar de óculos. Bem, então nós vamos trabalhar aqui com o Stabat Mater do Jacopone da Todi. Então, Jacopone da Todi, na realidade, ele era um religioso italiano e considerado pela crítica, pelos pesquisadores, como um dos mais importantes poetas da literatura italiana da Idade Média. Então, juntamente com São Francisco, que com o Cântico das Criaturas, depois vem Jacopone também. E outra coisa, Jacopone, ele escreveu esse poema em latim, mas a maioria dos poemas dele foi novamente em Umbro. E voltamos, então, nós para a Úmbria. Então, ele também era da Úmbria. Ele, na realidade, o nome dele é Jacopo de Benedictis. Ele nasceu em Todi, por isso Jacopone da Todi, na Úmbria, entre 1230. Alguns dão como 1230, outros 1236, porque nós não temos muitas informações do Jacopone, mas temos da morte dele, que foi em Colazione, a 25 de dezembro de 1306. Ele era descendente de uma família nobre, rica, como São Francisco também, né? Ele não era nobre, São Francisco, mas de um certo poder aquisitivo. Além de poeta, ele fez o curso de Direito em Bolonha. Então, ele foi um advogado de sucesso. Em 1267, ele se casa com uma jovem Vanna, também bastante religiosa, segundo também os relatos que a gente tem, e muito piedosa. Só que esse casamento durou muito pouco tempo, porque houve um acidente que transformou toda a vida do casal e a vida principalmente do Jacopone. Ele, mesmo casado, levava uma vida mundana, de luxos e ostentações e farras e outras coisas mais. Então, durante um torneio, aqui também aqui é uma dúvida, uns dizem que foi um torneio público, outros dizem que foi uma festa na casa de alguém, e ele teria levado a esposa, que era uma jovem muito bonita, andava também muito... Ele fazia questão que ela andasse super bem vestida, é o que a gente tem de conhecimento por aí. Só que nesse torneio aconteceu um acidente. Uns dizem que teria sido uma arquibancada que desabou, outros dizem que teria sido o teto da casa. E essa questão de teto da casa é meio difícil, porque se era um torneio, a coisa é meio difícil de ser casa, né? Mas isso desabou e ela acabou morrendo. Durante a preparação do corpo para o sepultamento, o que aconteceu? Descobriram que ela usava um cilício. O que era isso? Era um cinto ou um cordão eriçado de cordas e correntes, e que era cheio de pontas que os penitentes usavam, colavam o corpo diretamente sobre a pele. E ela tinha esse cilício sobre as suas vestes. Jacopone ficou aterrorizado com o que ele estava vendo, e ele percebeu que essa penitência dela era por causa dele e da vida mundana e desregrada que ele estava levando. Com isso, ele joga tudo para o alto, abandona tudo, abandona a profissão, se desfaz dos seus bens, porque eles eram ricos, e dedica-se e se entrega, então, à vida religiosa
e viveu durante 10 anos como pedinte errante. Agora, nós temos pouquíssima documentação sobre ele, não se tem muita coisa, não. A maior parte do que a gente tem veio através da própria obra poética dele, porque ele escreveu laudes, e nessas laudes ele falava da vida dele, o que estava acontecendo com ele. E neste material que a gente tem, são 92 laudes, nós vamos ver um comportamento bastante estranho, fora do padrão. Como exemplo desse comportamento, eu vou dar só dois exemplos. Numa festividade lá em Todi, na Praça de Todi, ele teria tirado a roupa toda, usando uma sela de burro ou de cavalo por cima dele, uma corda amarrada na boca, se arrastando de quatro como se fosse um animal. Isso é uma coisa de louco. Mas isso era muito normal na Idade Média. Não é só Jacopone, não. Eu já li não sei quantos faziam essas loucuras, tiravam a roupa e outras coisas mais. Também, numa outra oportunidade, foi num casamento na casa do irmão, o casamento do irmão, a coisa também está meio estranha. Ele chega, o irmão convida, pede que ele vá com cuidado, porque já estava sabendo das coisas que ele fazia, mas ele chegou lá todo lambuzado, besuntado e coberto de penas e plumas dos pés à cabeça. Então, eu andei lendo sobre ele, uma professora da Universidade de Londrina, no Paraná, Angelita, que fez o pós-doutorado dela lá na UF, ela diz o seguinte num artigo: a maior parte das informações que temos sobre o poeta derivam de biografia legendária que foi compilada no século XIV na região de Todi. Seu núcleo foi ampliado muito provavelmente na primeira década do século XV, numa vita em italiano, uma história sobre a vida, uma escrita, né, sobre a vida do Jacopone, que lá numa cidade de Monte Cristo. Mas esse manuscrito também, como muitos, não existem mais. Então, eu acho que as coisas estão assim, meio esfumaçadas, mas esse temperamento dele parece que existe, porque, inclusive, houve um problema com a ordem. Então, passados 10 anos dessa conversão à vida de penitente, ele ainda não estava na ordem, ele mesmo diz isso numa laude, a laude 53, nos versos 123 a 139. Ele tentou se admitir entre os frades franciscanos, que não aceitaram logo do início, obviamente, devido já à reputação que ele tinha. Mas ele, então, fez um poema, a composição de um poema sobre as vaidades do mundo, e que nesse poema, eu não posso mostrar porque ele é bem grande, mostra a espiritualidade dele, fora esse outro lado, né? Então, porque esse poema teria aberto as portas da ordem para Jacopone em 1278. Neste momento, a ordem franciscana passava por uma certa turbulência, uma vez que surgem aquelas duas correntes que a gente estava conversando naquele dia. Duas correntes em relação à questão da pobreza franciscana. Uma mais contida, menos mística, e a outra mais rígida, que pregava a pobreza absoluta e a penitência, que eram os espirituais, aos quais, então, Jacopono estava ligado. E essa corrente chegou a pedir a permissão do Papa Celestino V para viverem separados dos demais irmãos, adotando a regra franciscana em seu rigor mais profundo e perfeição, despida de tudo no antigo cumprimento da ordem. Com a renúncia do Papa Celestino V, sucedeu ao papado Bonifácio VIII, em 1298, que não só deixou de atender ao pedido, mas também ordenou o encarceramento do Jacopo, e ele ficou preso. Nesse período de prisão foi que a produção literária de Jacopo cresceu e foi muito fértil. Foi quando ele se tornou conhecido por suas obras de poesias e hinos religiosos. Como eu disse a vocês, são 92 laudes. Eu já vi num outro pesquisador 96, mas eu tenho visto mais de 92 laudas. Uma epístola, a epístola ela foi escrita em latim para Giovanni della Verna, e esse famoso Stabat Mater também em latim. E ele tem as características especiais,
porque ele obedece aos cânones métricos medievais. E esse poema medita sobre a contemplação da Virgem Maria a Jesus agonizante na cruz. Além das laudes, toda a sua criação poética foi escrita no dialeto húngaro. Com isso, denota uma identificação com as poesias cantadas pelos leigos nas associações. Na Idade Média era muito comum eles saírem cantando em procissões e às vezes não tinham muita ligação com a fé católica ou eram meio católicos. Há dois hinos conhecidos como Stabat Mater. Esse hino, de um modo geral, essa poesia medieval, ela é chamada de poesia lírica, porque ela é escrita de uma maneira tal que ela chega a levar um canto. E esse daqui, o Stabat Mater, foi musicado pelos grandes compositores depois da Europa. Esqueci agora o nome dele. Bach também chegou a fazer música para o Stabat Mater. Então, havia dois. Era um Stabat Mater Dolorosa, que é esse que eu vou apresentar para vocês, e um outro, que era o Stabat Mater Speciosa, faz referência ao nascimento de Jesus. Ele é exatamente o oposto do Stabat Mater Dolorosa, porque aqui há um tom mais alegre e mais feliz. Maria feliz com o nascimento de Jesus. Mas a forma Stabat Mater ficou mais reservada para o primeiro. Inicialmente, ele era um poema, como eu já disse a vocês, e mais tarde ele é cantado e musicado. Inclusive, Scarlatti é um compositor italiano, ele fez uma composição a 10 vozes, é uma coisa lindíssima, não dá para trazer aqui porque demora, mas é lindo esse Stabat Mater do Scarlatti. Então, no final do século XIV, o Stabat Mater já era bem conhecido e utilizado. Às vezes eles cantavam na íntegra, às vezes dividiam. Na França, na região da Provence, lá é que nasceu a poesia trovadoresca, e aí a gente vai ver como essa poesia trovadoresca ela influencia toda essa produção literária medieval. E, segundo relatos que a gente tem, em aproximadamente 1399, o Stabat Mater era utilizado em procissões que duravam 10 dias. Mas depois o Concílio de Trento proibiu a inclusão desses textos poéticos medievais no missal breviário romano. Apenas em 1727, por ordem do Papa Bento XIII, ele retorna na festa de Nossa Senhora das Dores, celebrada em 15 de setembro. O texto, então, baseado na devoção à Virgem Maria, a partir das Escrituras, ele evoca o Evangelho de São Lucas, que diz que uma espada havia de traspassar o coração de Maria. E relata, então, a profecia de Simeão, por ocasião da purificação de Maria, 40 dias depois do nascimento de Jesus. Esse texto também ele serve de inspiração para um quadro que foi pintado sobre a forma dos 7 punhais no coração de Maria. E a inclusão deste texto, poema, na liturgia da Sexta-feira da Paixão, se deu por ordem do Papa Bento III em 1727. Então, vamos ao texto, porque temos pouco tempo e o texto é grande. Agora vamos lá. Tem que virar para lá. É esse daqui? Você vai virando para mim? Tá. Bem, deixa eu passar para aqui, ficar em pé, que fica melhor. Bom, aí nós temos aqui uma foto do Jacopone da Todi. Eu botei essa data de 1236, mas pode variar 1230. Não há uma certeza absoluta sobre ela. Agora, o 1306, sim. Franciscano, lá com hábito franciscano já. Né? Bom, agora pode virar. Stabat Mater, Giotto e o Mundo de Francisco, que é o tema do nosso trabalho de hoje.
o meu, Um Louvor a Maria, o Stabat Mater de Jacopone da Totti. Então, esse Stabat Mater, a Úmbria, novamente, a terra dos nossos franciscanos, não é? Pode virar. Bem, esse texto ele é composto de 10 estrofes em latim. Um pouquinho diferente das estrofes em português. Estou atrapalhando? Das estrofes em português. Ele já é dentro da metrificação, da medida medieval. Ele já é diferente do latim clássico. Eu até tentei fazer a métrica do latim clássico por causa do número de sílabas, não deu de jeito nenhum. Eu tentei 3 vezes, mas não deu. Então, ele segue mesmo a métrica medieval, de acordo com a cantiga trovadoresca, que também é assim. Então, a primeira coisa dele é o seguinte, é a questão da rima. Todos eles, a gente vai passar, vocês vão ver, isso aqui é uma estrofe com 2 tercetos, ok? Filhos e Gládios. Eles têm os 2 primeiros versos com uma rima final. Mas muito mais do que isso, o que eu queria ressaltar logo de início é a questão do stabat. Stabat é um verbo, eles estão traduzindo por estar, estava a mãe dolorosa, mas é muito mais. O stabat quer dizer estar de pé imóvel. Ele é o oposto de estar de pé e sair andando. Ele tem uma força muito grande. Em latim, quando a gente usa stare, que estou dizendo no infinitivo, ou ali no imperfeito, estar de pé imóvel. Ela devia estar rígida. Como se fosse um estado. Exatamente. Ela estava rígida, dura, cheia de dor. E agora, então, ele começa a fazer o seu verso, depois nós vamos ler aqui, e eu quero mostrar para vocês a questão da métrica, 2 finais de versos iguais, no terceiro, diferente, outra rima aqui é A, B, C, C, B. O que é isso? 2 iguais, um diferente, 2 iguais, um diferente. E todos eles são versos com 8 sílabas e esse último com 7 sílabas. Pode vira o seguinte. Então, nesse início aqui, estava dolorosa, esse poema está dividido em 3 momentos. Esse primeiro momento é quando o autor ele faz é um prelúdio. Ele vai mostrar o quadro que ele vai cantar, sobre o qual ele vai meditar. Porque ele medita depois o tempo todo sobre a questão da crucificação de Jesus e em Maria, como ela sofreu. Então, o poema é em honra à Nossa Senhora, à Virgem Maria, e ele medita sobre essa situação dolorosa que ela passou. Outra coisa, todo verso em latim, ele tem aquilo que a gente chama de posição de destaque. É o primeiro, desculpa, eu vou dizer, o primeiro pé métrico, é o início do verso e o fim. Então, reparem que todos os finais, aflita, benedita, sofria, via, ínclito, é o filho dela. E lá naquele outro, unigênito. Então, ele deixou aquelas palavras que ele quer destacar para o final do verso. É assim que se faz. Eles colocam no final do verso aquilo que eles querem destacar. Então, querem destacar a aflição, o fato dela ser bendita, a dor e que ela estava vendo o quê? O filho que ele já tinha falado lá atrás. Então, esses 2 é o que a gente chama de prelúdio. Depois... cadê o latim aqui? Estou com português. Eu estou procurando latim. Depois, aí ele... Qui est homo qui non flerit. É o seguinte, isso é um recurso de retórica. Ele apresentou o quadro, que a gente vai ler daqui a pouco, e aí, como é que ele quer chamar o leitor ou o ouvinte dele? Ele faz uma resposta. O que você está fazendo aqui que você ainda não fez nada?
Seria isso, nesse sentido. Isso, então, é uma que a gente chama de pergunta retórica. É um argumento de retórica para trazer o que ele quer. Ele mesmo vai dar a resposta. Entenderam? Então, isso é um argumento retórico. Então, outra vez, Flaherty é chorar, sentir pena. Então, quem é que não ia sentir pena? Ele destaca. E Suplício também. E o filho. Então, é o suplício, a dor, o choro, e ela estática, vendo. Maria estática, vendo. Ele retoma o mesmo verbo. Quem não viu? Quem não vai chorar diante de tal situação? Agora vai mais adiante. Ele ainda continua. Hã? Pode passar. Aí ele vai, então, aludir. Por que não vai chorar? Por quê? Pela situação. Ele está ali naquela cruz, pro peccatis, só peccatis, não, da sua gente. Foi o povo. Jesus morre pelo povo. E os tormentos. Quer dizer crucificado, subjugado. Agora, uma palavra aqui, natum, que ele põe lá no final desse verso aí. Natum, ele usa duas palavras em latim, que nós em português só temos, para falar de filho. Só que cada uma delas tem um significado. Para nós, filho é filho e pronto. Não é? Nato, para ele, é muito mais do que filho. É aquele que saiu de dentro dela. Entenderam? Não dá para a gente traduzir no verso, na hora de traduzir, não dá para dizer aquele que saiu, mas natum aí é dizer um pedaço dela. Entenderam? A gente traduz por filho, não tem como traduzir por outra palavra, mas é isso. Daquele que sofreu, né, enquanto ele dá o seu último suspiro. Natum, natum, desolatum. Então, reparem que ele coloca no final e como rima. Natum com desolatum, gentes com tormentes, subtitum com spiritum, itum, itum. A rima sempre nas vogais, tá? Agora vai passando adiante, porque não dá para fazer muita coisa. Vai. Bom, não volta. Bom, então, a parte retórica já acabou. O argumento de retórica já acabou. Agora, então, é que ele vai invocar a Virgem. Eia, Marta. Eia é um chamamento que eles têm. Eia. Então, olha, senhora. Eia, mãe, olha, mãe. Aí, novamente, no final do verso, o que ele põe? Amor com dor. Lugion é chorar, ter luto, né? Cor, meu coração, Deus, e complaciam. Complaciam é estar junto, sofrer junto com. Ele tinha lá chamado Eia Mater, não sei o quê. Continua. Santa Mãe, isto dagas. Agas quer dizer, faz isso. Aí ele vai pedir a ela que dê força. Bom, e aí a gente vai ver na tradução lá, mas novamente, faz isto. Agas, agere é fazer, agir, deu agir em português, né? Plagas e chagas, walide, com muita força. Aí vem lá, tuinat, aí ele volta lá. Reparem que é um momento em que ele usa filho, mas quando ele quer mostrar ferido e tal, ele é lá. Aquilo que estava dentro dela, ferido, vulnerado. Prome pati, que tão dignamente sofreu. Pati, padeceu, sofreu. Então, novamente, ele joga no final do verbo e joga a rima. Esse trabalho de composição eu acho fantástico, porque a pessoa imaginar palavras e que dê aquilo, não é brincadeira, não. E divide, novamente. Vai adiante. Continuando, aí ele agora continua a invocar e a pedir a Virgem Maria. Então, vem uma série de tercetos, né, em que ele continua dizendo o que ele quer dizer para invocar a Virgem Maria com que ele precisa. Chorar, condoer-se pelo crucifixo
enquanto eu viver, Wixero, enquanto eu estiver vivo. Juxta Krugent, e quero estar, aí ele retoma o stare, quero estar de pé, parado, junto à cruz, junto contigo. Não era assim que ela aparece na imagem? Parada, olhando para a cruz? Então é isso que ele diz. Juxta Krugent, tecum stare. Aí ele joga para o último verso. Eu desejo estar contigo, parado de pé, junto à cruz, e a ti me associar. Daqui a pouco eu estou traduzindo sem querer, vamos lá. Continua ele, óbvio. Reparem que a cada grupo de tercetos, ele usa a Virgem, ele sempre pega a Virgem, ou como mãe, ou como Virgem, e ele sempre toma a pessoa dela. Aí ele vem continuando pedindo a ela, né, para Clara, notabilíssima, e Amara. Plangere, sofrer, ter pranto, né? Aqui saiu um erro. Cristo era com letra maiúscula, isso é com letra minúscula. Erro meu, digitei. Aí, mortem, e ser consorte da morte. No final do verso, e, novamente, a rima, a mesma rima, né? Ortem, plangere, recolere. Recolher, pegar, tomar de novo aquelas chagas. Vai. Não. Sim. Não. Aí. Ainda continuando com Maria. Repare que ele retoma a todo momento, fac. Faz, é um imperativo isso, é uma ordem quase que ele dá para Maria. Faz isto, faz aquilo. E ele usa lá infinitivos, ali são os infinitivos passivos. Faz com que eu me vulnerar, eu seja ferido, eu seja machucado pelas mesmas sagras. Faz com que eu me inebriar, eu fique saciado, né, na cruz. E aqui, essa palavra cruore, é que eu estava falando para o senhor, cruore, filho. Cruor também, eu vi umas traduções por aí, mas cruor é sangue da mesma forma que sangue. Só que é diferente, o cruor é aquele sangue derramado. A gente tem que fazer uma visualização disso, um sangue que derrama e vai se solidificando, né? Vai ficando... É esse, cruor. Daí se tem o sacrifício cruento. Cruor é sangue, o sangue do teu filho. Com que eu me enebri e com o sangue do teu filho. Aí, flames, meura, sequência. Bom, e novamente, ensus, e no dia do juízo final. Seja com que eu seja defendido, a Virgem, por ti, no juízo final. Bom, depois que ele pede tudo à Virgem Maria, ele volta então para Cristo. Começa o verso e ele vai dizer... Aqui é que é uma oração que ele faz a Cristo. Enquanto até do 5 ao 9, ele fez uma meditação sobre aquela coisa toda aí, e o que ele queria sofrer junto com Maria, como ele se irmana, não é? A Maria... Agora, finalmente, ele pede a Jesus. Cristo, que eu concito exire, quando acontecer de eu ir embora, quando eu me for daqui, né? Bom, aí a gente vai ver na hora da tradução. E só que aqui, nessa oração a Cristo, ele não faz a rima no verso de 7 sílabas. Tá bom? Agora, então, eu mostrei para vocês isso daí. Nós vamos fazer a leitura em português. Eu fui traduzindo assim, mal, mas o Frei vai me ajudar, né? Porque, na realidade, isso aqui era feito a 2, 3 vozes, tá? E eu peguei, então, do latim, foi esse? Eu peguei do latim, desse modelo aí, e fiz essa divisão. Vou trocar de óculos, porque... não, tá certo, é esse. Esse sou eu, né? Uhum. Estava a mãe dolorosa, lacrimosa junto à cruz, enquanto dela o filho pendia. Um punhal traspassou sua alma, gemente, inconsolável e angustiada. Ó, quão triste e aflita
estava aquela mãe bendita de um filho unigênito. Ela chorava e sofria, mãe piedosa, enquanto via os sofrimentos do filho atormentado. Quem é aquele que não choraria se esse é a mãe do Cristo em tão grande suplício? Quem poderia não se entristecer ao contemplar a mãe do Cristo sofrendo pelo Filho? Por causa dos pecados de seu povo, viu agrilhoado pelos tormentos e sujeitado pelos flagelos. Viu seu doce Filho morrendo desolado quando entregou seu espírito. Ó Mãe, fonte de amor, faz com que eu sinta a força da dor, faz com que eu chore contigo, faz com que o meu coração arda, amando ao Cristo Deus, para que eu lhe agrade, para que eu me... Ó Santa Mãe, faz isto. Fixa profundamente as chagas do crucifixo no meu coração. Divide comigo os sofrimentos do teu filho, coberto de chagas, que tão dignamente sofreu por mim. Faz com que piedosamente eu chore contigo. Aí eu vou botar mais um mais que não tem lá. Faz com que eu sofra junto com o crucifixo enquanto eu viver. Desejo estar contigo junto à cruz e a ti me associar no pranto. Luminosa Virgem das Virgens, não sejas amarga para mim, faz com que eu chore contigo, faz com que eu traga dentro de mim a morte de Cristo, faz-me consorte da paixão e tome as suas chagas. Faz com que eu seja ferida pelas chagas, faz com que eu seja impregnado pela cruz e pelo sangue derramado do teu Filho, que eu seja inflamado e elevado pelas chamas. E por ti, ó Virgem, eu seja defendido no dia do juízo final. Agora, então, vem a prece que o Frei vai fazer. Ó Cristo, quando eu me for daqui, concede-me que eu chegue, levado por tua mãe, à palma da vitória. Quando meu corpo morrer, faz com que a glória do paraíso seja dada à minha alma. Amém. Esse amém fui eu que botei. Não. Bom, então, esse é o Stabat Mater do Jacopone da Todi, que o Frei até já me explicou que ele era usado ainda hoje, não é? Vocês com certeza já reconheceram. Esse canto é usado sobretudo na Sexta-feira Santa, mas também na Semana das Dores. Estava a mãe dolorosa, junto ao pé da cruz chorosa, enquanto o filho pendia, enquanto o filho pendia. É isso mesmo. Como eu expliquei ao Frei, acontece o seguinte, quando um poema vai ser musicado, às vezes o compositor precisa mudar alguma coisa no texto para poder cair no compasso e ficar... Bom, agora eu passo a palavra ao professor Rolfo, que vai nos trazer Giotto, pinturas. Bom, então para a gente agilizar, quando está colocando lá o pendrive, pronto, não, ainda é equilíbrio. Pintura, então a gente pensar o seguinte, a gente fala Idade Média é um período muito imenso, são 1000 anos, não é? Então do século V até o século XV. Então é um período muito grande e nesse sentido, do ponto de vista da arte, é enganoso porque a gente pensa que é uma coisa só, não é. A partir do momento que o cristianismo ele acaba sendo recebido pela sociedade, cessa as perseguições, a religião cristã ela é oficializada, a primeira manifestação artística, quando ele sai das catacumbas, é o que a gente chama de românico. Então, a cristandade está dando seus primeiros passos, com recursos parcos, então as igrejas não se aproveitam mais apenas das basílicas romanas para poderem fazer culto cristão, mas se constroem igrejas propriamente cristãs, então chamado período românico. Então é algo mais simples,
em que as igrejas também são mais escuras, que é o contraponto que vai vir depois, que é o gótico, que é um período de catedrais grandiosas, mais majestosas ainda, e com bastante luz, né? Então, vendo janelas, vitrais e luz. A Itália, ela é muito diferente do que ocorre na França, que vai ter o tal gótico, e a Europa Central, a Inglaterra, emulando, buscando copiar o que se fazia em França, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, lutando pela reconquista, de reocupar as terras cristãs que estavam dominadas pelos muçulmanos. E a Itália, ela era muito próxima do antigo Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, e, portanto, a arte que é feita na Itália é uma arte também de caráter bizantino. Então, a gente tem esses três, digamos, tendências artísticas, elas convivem. Bizantino na Itália, românico, o surgimento do gótico não faz desaparecer o românico, convive em muitos lugares simultaneamente. E o que vai acontecer é que, dentro dessas expressões artísticas todas, quando se fala do sagrado, o sagrado é algo majestoso, grandioso, que você está falando de Deus, então que é o Altíssimo, e que tem que ser tratado a exaltá-lo na sua grandeza, não é? Então está lá distante e você vai manifestar o quanto que esse mundo do sagrado, desse transcendente, ele se afirma nessa sua majestade. Em função disso, mesmo nesses três estilos, você acaba tendo alguns pontos em comuns, que são a ideia de você terem personagens mais estáticos, uma postura hierática, não é? Então sóbria, em que ressalta a superioridade sobre os crentes, não é? Quer dizer, então, em que você está afirmando a divindade antes de tudo, Mesmo figuras humanas, como santos, Maria, o Cristo, não é? Tem sempre esse caráter. Existe uma diferença básica entre a parte bizantina e a gótica e românica, que é muito em função da diferença entre romanos e gregos. Os gregos, do ponto de vista da escultórica, e a escultura ela vai sempre influenciar de algum modo a pintura, porque a pintura ela é chapada, ela é bidimensional. Em princípio, tanto o bizantino, o romano quanto o gótico, você não tem percepção de profundidade, né? Então é bidimensional. Mas a escultura não. A escultura ela trabalha com volume e ela é exposta fora ou dentro dos espaços. Então ela lida com sombras e luzes. Então você percebe o volume da própria escultura. E no que diz respeito à escultura, do ponto de vista grego, o grego sempre entendia que você tinha de representar escultoricamente uma beleza ideal. Então, se uma personagem tinha algum defeito que achava que era ruim, que não dava uma harmonia, por exemplo, no rosto, aquilo era ocultado. Exemplo, a gente tem um grande líder ateniense chamado Péricles. E, normalmente, todos os bustos de Péricles nós os vemos com o elmo na cabeça. Não vemos um Péricles sem o elmo, porque a testa dele era muito grande, então desequilibrava, então o elmo ele disfarçava, né? Enquanto o romano, ele do ponto de vista escultórico, ele é mais realista. Por quê? Porque você tinha todo um ritual da nobreza, quando alguém morria, que levava num cortejo o defunto para ser cremado em praça ali no fórum, e aí toda aquela família acompanhava o corpo, a pessoa de mais idade se adiantava para poder fazer uma oração, lembrando as virtudes dos ancestrais, e você, nesse processo todo, cada familiar portava uma máscara que representava um ancestral. Eu chamava em latim o ius magnum, o direito das imagens, de você portar a imagem, porque o morto fazia uma máscara de cera, essa máscara de cera era guardada em casa e você portava no dia do funeral de alguém da família. Então essa máscara de cera ela servia para inspirar as esculturas romanas. Então ela tem caráter mais realista na hora de você fazer
o rosto de alguém. Então, existem essas duas grandes tendências aí. Ora, isso vai ser importante para entender o que vai acontecer na Itália e depois na Europa Ocidental. Que é o seguinte, nós quando falamos do contexto histórico de São Francisco de Assis, a gente observou que esse momento era um momento de retomada das atividades mercantis, dos encontros, dos intercâmbios, das rotas comerciais, da vida urbana ressurgindo. Então, encontros de pessoas que vivem distantes, você vai surgir as universidades, você vai encontrar gente dos mais diferentes pontos da cristandade. Então, está lá na Universidade de Paris, na de Bolonha, tem todo mundo da França, da Inglaterra, da Europa Central, que chamaríamos de Alemanha. Os lugares mais diferentes se encontram estudantes provindos de lugares diferentes. Então, tudo isso vai movimentar e vai também buscar a retomada da poesia lá dos antigos, né? O Ovídio, principalmente, nesse momento dos séculos XI e XII, tem uma era ovidiana, de você cantar os sentimentos, de você focar no aspecto da humanização. São Francisco de Assis e as ordens mendicantes, dominicanos e franciscanos, vai ver um momento de bastante busca de acentuar no Cristo, que ele é ao mesmo tempo homem e Deus, ao contrário da tradição oriental ortodoxa, que vai continuar seguindo, atravessando a ideia de que dos ícones, de você o sagrado, então aquela coisa hierática, você tem que chamar a atenção muito mais do aspecto divino, mas do ponto de vista desse mundo ocidental, dessa, a gente poderia chamar de Europa, vai se acentuar cada vez mais nesse Cristo, que é homem e Deus, o lado humano dele. O lado humano para mais se aproximar, né, do devoto, do crente, do cristão, para poder perceber essa proximidade que Deus quer da gente. Afinal de contas, a gente chamou a atenção já antes aqui, que aquela bobagem que se fala em livro didático, que a Idade Média é teocêntrica e o Renascimento antropocêntrico é um equívoco. Porque o cristianismo é, por natureza, antropocêntrico. Deus ama o homem de tal modo que ele se encarna, entra na história e vai sofrer paixão, morte e ressurreição por esse homem. Então, é sempre antropocêntrico. Agora, nesse antropocentrismo, você pode acentuar, porque Cristo é homem e Deus, como a gente está chamando a atenção do lado divino, ou você vai chamar a atenção do lado humano. Então, a representação dos crucifixos no mundo ortodoxo e no mundo latino, no mundo ortodoxo grego, que é cristão também, e no latino, ele vai diferenciar, porque enquanto você tem aquela expressão sublime, vitoriosa, do Cristo crucificado ao Oriente, no mundo ortodoxo, você vai acentuar cada vez mais os aspectos do sofrimento e da dor, pelas quais a paixão é importante para que você alcance a ressurreição. Não é à toa que São Francisco de Assis vai, visando essa proximidade, ele vai buscar pela primeira vez constituir um presépio. Então, em que as pessoas pudessem visualizar concretamente a natividade. Então, a Sagrada Família e Jesus ali dentro. Ora, essa preocupação de humanização ela não está só em São Francisco de Assis. É cada vez mais uma tendência daquele momento, do mundo de Francisco. Isso vai ficar muito claro quando vamos falar de Giotto. Muitas vezes, Giotto ele é apresentado como se ele fosse uma grande exceção, um gênio, então uma pessoa única, mas ele faz parte de uma grande tendência, do qual vai ser muito importante em ajudar a entender isso melhor. Então aqui, Giotto, Giotto de Bonadone, então sempre pensar assim, de 1181 a 82, São Francisco de Assis nasceu, ele morreu em 1226, 2 anos depois, 1228, em 16 de julho, o Papa Gregório IX o canoniza, então é declarado, reconhecido santo. No dia seguinte, em Assis, vai ser colocada a pedra fundamental da basílica lá, construída em Assis, então da chamada Basílica Menor. 11 anos depois, aí você vai começar a construir a Basílica Maior.
E em 1253, o Papa Inocêncio IV vai dedicar ambas as basílicas, a maior e a menor. É interessante que essas duas basílicas que vão ser construídas, uma superposta à outra em Assis, que é o grande ponto de referência das romarias, das peregrinações franciscanas, uma está mais em estilo românico, a inferior, e a superior em estilo gótico. Né? Os dois estão convivendo, elas são construídas, embora a maior ela seja iniciada depois, elas são construídas mais ou menos que simultaneamente. E aí, o Giotto, Ambroggione de Donadoni, né? Ambroggiotto de Donadoni, daí Giotto é uma abreviação de Ambroggiotto, né? Ele nasceu em 1267 e morreu em 1337. Então, quando ele nasce, já está o culto de São Francisco de Assis bastante difundido, e assim por diante, embora vocês estejam, essas construções, elas são sempre muito demoradas. Giotto, ele é filho de um agricultor. Quando ele tinha 10 anos, Cimabue, está aqui do lado, que era o pintor mais famoso daquele momento, ele está passando e vê o Giotto com 10 anos, que ele acompanhava o rebanho do pai ali, e ele então ficava passando tempo desenhando, e conta a história, né? Quem conta é Vasari. Vasari é um artista do Renascimento, e que ele escreveu um livro sobre as vidas dos pintores, e vai fazer também, portanto, uma vida do Giotto, e conta que o Cimabue, quando está passando, vê o menino ali de 10 anos desenhando as ovelhas, ele fica impressionado com o talento dele, e vai propor ao pai de levá-lo para poder desenvolver aquele talento, aqueles dons. Então, Giotto é levado por Cimabue, e Giotto, portanto, é discípulo de Cimabue. Mas percebam, nessas duas pinturas, elas são idênticas em alguns pontos. Né? É a mesma estrutura que a gente tem. De um lado, a Madonna em Majestade, Maestá, que é do Cimabue, que hoje está no Museu do Louvre, quando Napoleão, lá no século XIX, conquista a Itália, ele leva essa pintura para a França, então está no Louvre, do Cimabue. E a Madonna de Todos os Santos é do Giotto, que a gente vê que elas têm uma estrutura parecida, né? Então está Maria ao centro, estão cercados, né, por figuras angelicais ou santos, em torno, entronizada. Então você tem essa estrutura em pináculo, né, que termina num triângulo. Então você vê muitos pontos de contato. Mas Cimabue, ele, portanto, é italiano, então a pintura dele é mais bizantina. E o Giotto, ele é uma pessoa que ele já desenhava o quê? Observando a natureza, os animais, as coisas do campo, em que ele acompanhava e assistia. E ele sempre foi muito fascinado pela natureza. E aí, quando o Cimabue o orienta e ele vai estudando e aprofundando, ele cada vez vai buscando cada vez mais acentuar na sua pintura. O Giotto não era só pintor, também era arquiteto, você tinha várias atividades. E na sua pintura, cada vez mais elementos humanos que pudessem perceber a proximidade, né, daquelas figuras humanas da pessoa viva que entrava num espaço, numa igreja, numa capela, e aí em se identificava como estava retratado ali. Então a gente vai observar que entre os dois, apesar de, então, Giotto, discípulo de Cimabue, ele vai representar o mesmo tema, mas ele já vai trazer nessa representação novidades, coisas diferentes aí. Então, primeiro, se a gente observar com atenção, a Maria, do lado daqui do Cimabue, ela é muito desproporcional em relação aos anjos que a cercam. Quer dizer, você tem claramente ela e Jesus ao colo, então são a ideia de você, o tamanho de uma personagem numa pintura que ela tenda a acentuar o que aquela personagem simboliza, significa. Os tamanhos não visam serem realistas, não visam serem naturais,
visam serem simbólicos. Então, se eu estou falando aqui do menino Deus e da sua mãe imaculada, o tamanho é desproporcional. Se a gente acompanha e observa esse tom de amarelo predominante, que é amarelo dourado, que é predominante nas pinturas bizantinas, é para acentuar a divindade, que Deus é luz. Então você vai ter uma predominância dessa cor na bizantina. Então você tem em contato aqui, o Giotto é discípulo de Simago, então ele também mantém esse tom amarelo ali presente. Mas se a gente observar, uma forma de você tentar passar algum movimento na pintura é você usar a técnica do planejamento, é você mostrar que o casaco tem lá, né, ele não vai ficar retinho, ele vai ter dobras. Mas se a gente observar as dobras entre a Maria do Cimabue e a Maria do Giotto, ele vai ver que dá para perceber um volume. Na altura dos seios, dá para perceber que há seios em Maria. Na Maria do Giotto. Né? Então tá lá, a gente percebe. O Giotto ele vai precisar trabalhar com a ideia de volume, de profundidade e de perspectiva. Não a perspectiva que depois vai aparecer no Renascimento, que é uma perspectiva em que você tem um ponto de fuga e de um único ponto você tenta dar a dimensão de profundidade. Um ponto que é externo à imagem. E está longe você ali percebe isso. A perspectiva do Giotto é uma perspectiva intuitiva. É de perspectiva espinha de peixe. Você tem um eixo e como a espinha do peixe, ela se abre assim em várias direções, apontando várias direções. Não é como um quadro renascentista que você olha para ele e dirige para um único ponto. Então, exemplo aqui. Vamos imaginar. Percebam que ele usa algumas técnicas para poder dar imagem de profundidade. Então, tem aqui, você percebe que ela não está toda escura como lá, mas trabalha com questão de cores claras e escuras, luzes e sombras, para poder mostrar o tom da profundidade. Ela está sobre um degrau, o que significa que quem chega diante do quadro do Giotto, ele percebe que há um degrau e que eu estou aqui na altura do degrau e eu consigo ver, né? Então, eu estou olhando para Maria. Existe um diálogo entre a imagem de Maria e o degrau e também as janelas que tem aqui em cima. Então, ela está dentro de uma estrutura em que você tem duas janelas que estão abertas e você percebe que a ideia de profundidade passa pelas janelas, passa pelos degraus e que você, na janela atrás, tem os profetas que você, pela janela, você os vê pela janela. Então, aqui, né? Então, aqui e aqui, a gente vê os profetas que podem ser vistos pela janela. Isso dá uma sensação de profundidade, tá? E percebam, em que pese que a Maria está no meio da imagem, mas eu não estou no meio. Porque eu consigo ver com mais nitidez o profeta deste lado do que do outro ali. Ou seja, eu estou mais à esquerda. Então, o Giotto pinta para dar a sensação que você está de fato no espaço. E você está inserido no espaço. E você está dialogando com aquela imagem, você está presente nele. Ele até te direciona para onde ele quer que você esteja. Porque se eu estou vendo com mais nitidez o rosto que está ali, é porque eu estou de cá, olhando na verdade. Na posição legal, eu estou olhando. Tudo isso, por isso que tem aquela ideia que eu falei, a espinha de peixe. Né? Então, a perspectiva dele vai apontando várias direções dentro do quadro, para que a gente tenha que observar todos os detalhes e o equilíbrio. No caso dela, a gente vai observar aqui ao lado os anjos, os profetas, eles estão menores, mas esse menor aqui é muito trabalhado em função do distanciamento, da ideia de profundidade que ele quer dar. Tudo isso são novidades que o Giotto vai criando e que vai fazer dele um pintor único naquele momento, que é o momento em que você está... os pintores tinham escolas, oficinas, e muitas vezes é muito difícil você dizer onde está a autoria dele ou não, porque aqueles que trabalham com ele reproduzem exatamente o modo dele fazer. Mas Giotto é tão original que você é o primeiro pintor que vai, de fato,
tem uma personalidade na sua pintura. A gente tem traços muito distintivos da obra do Giotto que a gente pode perceber ali. Ele está sempre buscando novidades, né? Quer dizer, então, ele busca tanta perfeição que o Vasari conta 2 episódios interessantes. Ele conta, de certa ocasião, o Cimabue passava por ali, o Giotto trabalhando, aí ele vê no quadro que ele tinha feito uma mosca. Ele tenta tirar a mosca não sai, porque a mosca estava pintada ali. Ele achava que ela estava viva, né? Foi tão perfeito que ele tentava tirar, a mosca não saía, tentava continuar, até que chamou a atenção. Não, ela é uma pintura, não é um inseto. E em um outro momento também, que ele querendo receber do Papa encomendas, ele estava em Roma, o Papa Bonifácio VIII, que a Lívia citou aqui, ele, para poder mostrar que ele era muito bom, então o que ele faz? Ele pega com a mão livre, né, o pincel, e aí faz um círculo perfeito assim na tela. Quer dizer que ele era bom, precisava de recursos, de instrumentos para poder fazer um círculo perfeito, e o Papa então contrata, está contratado. A gente precisa fazer isso que você fez, tudo mais. Então é essa busca que o Giotto tinha de tentar trazer os elementos da natureza, fazer figuras cada vez mais naturalistas. Ele vai com o tempo aperfeiçoando a técnica, isso não surge de uma hora para outra, sempre com estudos. Né? Então, enfim, aqui então para a gente perceber, isso que o Giotto vai investir vai fazer com que no futuro ele vá ser identificado como o pai da perspectiva e o pai do Renascimento. Né? Mesmo lá nesse período, século XIII, XIV, visto dessa maneira, né? Como uma antecipação de tudo que vai se desenvolver depois. Aqui eu tenho uma outra pintura do Giotto, né? Então está aqui uma imagem dele, é um quadro anônimo que está no no Louvre, no Museu do Louvre, um quadro anônimo, né, de Giotto de Bondone, então lá a data de nascimento, morte, esse é um quadro do século XV, e aqui é um retábulo. Retábulo é uma estrutura, feita de material rígido, seja madeira, mármore, que é colocado atrás do altar, tá? Então, do altar central, o altar mor. E esse, então, esse aqui é o retábulo terminado em pináculo, de novo, aquela imagem que a gente viu antes. E aqui embaixo tem uma plataforma, que é a predela, que você tem pranchas para poder suportar a imagem principal, e que aí você constrói imagens para dialogar, portanto, a imagem central. Então, a imagem central é a imagem mais destacada, portanto, que a gente vai dar o nome de estigmatização de São Francisco. Está no Museu do Louvre essa imagem. Então, você tem São Francisco recebendo os estigmas de um serafim porque tem 3 pares de asas, então Cristo está na forma de um serafim, então passando para ele os estigmas, que era aquilo que São Francisco muito desejava. Ele amava tanto a Jesus que ele queria sofrer. Olha a ideia do humano. O que há de mais humano que você sofrer e você ter empatia com quem sofre? Então, que ele sofrer como Jesus sofreu. Então, ele vai receber os estigmas. Né? Então, um em cada mão, outro em cada pé, outros 2, um em cada pé e na coluna. Né? Então, ele recebe os 5 estigmas. Então, a gente observa que, olha as árvores, como elas estão dispostas, a ideia de um morro, as casas, tudo para dar uma sensação de profundidade. Então, não é uma imagem chapada, como a gente viu lá no Cimabue. A imagem do Cimabue para ter uma ideia do que é uma imagem chapada só de 2 dimensões. Aqui está sempre trabalhando dentro de profundidade. Na predela, então a gente tem aqui, nessa predela, então eu tenho o sonho que nós comentamos na primeira palestra, do Inocêncio III, sonhando que a igreja estava desmoronando, e Francisco a sustentava, que essa nova ordem sustentaria. Percebam que na pintura é como se o Francisco, que sustenta a igreja, que é a igreja universal,
a construção não aparece completa, ela foge da cena, ela escorrega da cena. Né? Então é uma outra originalidade que você tem aqui. Como se a igreja não se resuma nesse prédio, ela se estende para além, é a igreja universal. O Inocêncio III dormindo, portanto, teve um sonho em relação a isso. E aí percebo de novo as estruturas que envolvem a imagem para dar sempre a ideia da profundidade. Aí o Inocêncio III recebendo São Francisco com os irmãos, em que ele vai autorizar que sigam adiante, né, reconhecendo aí a ordem franciscana. A terceira imagem, ela é uma imagem em que Francisco está pregando aos pássaros, tá? Isso é uma passagem que está lá na legenda maior, São Boaventura, que você conta, então, primeiro convida as andorinhas a se calarem, depois então ele faz a pregação aos pássaros. Então está aqui o São Francisco, e você tem sempre a ideia feita de maneira que você tentando sempre trabalhar, ensaiando técnicas para poder passar essa ideia de profundidade, de volume. Observem, aqui você tem ainda muita predominância do amarelo, tá? E aqui? É a mesma cena, é o mesmo autor, é Giotto. Só que o Giotto aqui, dessa mesma cena, é a parte da predela, que a gente viu, lá da imagem anterior. E esta aqui é uma cena que está na Basílica Maior de São Francisco de Assis. Qual é a diferença que a gente vê aqui? A mudança de cores. Azul. Por que azul? Porque o céu que nós vemos é azul. Então a percepção da natureza, uma perspectiva naturalista. Né? Quer dizer, então, eu quero representar a natureza. Eu tenho o livro da Bíblia, mas Deus também é autor do livro da natureza. E através do livro da natureza eu também posso chegar a Deus. Então essa perspectiva de estar em Francisco está presente em Giotto também. Né? Essa ideia da natureza, de perceber a questão de como eu olho as coisas, vai ser tão forte que os franciscanos medievais, muitos vão investir nisto. Né? Roberto Grosseteste, Jorge Bacon, Guilherme de Ockham, né? Tentar entender a natureza, tentar compreendê-la, desenvolver estudos de ótica. Então você tem que também os franciscanos na Idade Média vão também da perspectiva da ciência, também preocupados com essa atenção. É o mundo que está nessas transformações todas, e as pessoas são curiosas de querer entender também esse mundo. Né? Então, existe uma tendência de estar aberta para ele. Então, essa mudança de cor aqui, ela já denota o abandono maior dessa visão bizantina, em que o amarelo sempre predomina como sinal da luz divina, né? Da questão da divindade aqui, e aqui aproximando mais do ser humano. Através da natureza, em que eu chegue dentro daquele espaço e perceba que ele fala diretamente para mim. Essa aqui é uma passagem que é interessante. Ontem foi dia de Santo Antônio. Né? Opa, correu aqui? Como é que eu ponho no... Eu apertei sem querer. Mas nesta imagem aqui, este é um Santo Antônio, o Giotto. Totalmente diferente do Santo Antônio que a gente conhece, né? Adocicado, então, brincando com o menino Jesus, né? Esse Santo Antônio, ele está... Obrigado. Ele está, então, também uma imagem da Basílica Maior, lá de São Francisco, em Assis, tá? Esse aqui é um capítulo da Ordem Franciscana em Arles. Então, a passagem também está na legenda maior de São Boaventura, em que São Francisco de Assis estava vivo ainda, e ele participava dos capítulos gerais. Mas nos provinciais ele não podia estar. Então, é um momento em que Santo Antônio está aqui, né, pregando, debatendo o capítulo com os outros irmãos, e ali eles percebem que São Francisco de Assis apareceu ali. Então, um irmão vai chamar a atenção de que é como se estivesse sentindo a presença de São Francisco ali, teria visto São Francisco,
né, se tivesse tido uma bilocação, né, então, e depois todos vão concordar que São Francisco estava ali assistindo a esse capítulo provincial em Arles, na Provença, Provence, né, que a gente falou do trovadorismo, canto provençal, que é uma região da França que faz fronteira com a Itália no norte. Então aqui é um Santo Antônio muito diferente, mas percebam, o hábito ali franciscano, né, ele diferente do que a gente está acostumado a vê-lo, mas a ideia é você tentar mostrar alguém que faz parte do seu dia a dia, que você poderia encontrá-lo, né? Então, como se você estivesse dentro da imagem. E aí, de novo, a preocupação de a gente tentar passar justamente sempre a profundidade que a gente não vê naquele quadro inicial do Cimabue. Aqui, a gente tem, para encerrar, né, a gente tem o texto aqui da legenda maior de São Boaventura, contando quando Francisco decidiu fazer o primeiro presépio. Então, diz assim, 3 anos antes de sua morte, resolveu celebrar com a maior solenidade possível, perto de Grépio, a memória da natividade do menino Jesus. Aliás, esse é o penúltimo, não é o último não. A memória da natividade do menino Jesus, a fim de aumentar a devoção dos habitantes. Mas, para que ninguém pudesse taxar esta festa de ridícula novidade, né? O pessoal tem medo da novidade, essa é uma coisa ridícula, quem vai fazer essa representação? Então, pediu e obteve do sumo pontífice licença para celebrá-la. Francisco mandou, pois, preparar um presépio e trazer muito feno, juntamente com um burrinho e um boi. Dispondo tudo ordenadamente, reuniram-se os irmãos, chamados dos diversos lugares, acorreu o povo, ressoaram vozes de júbilo por toda parte e a multidão de luzes e archotes resplandecentes, juntamente com os cânticos sonoros que brotavam dos peitos simples e piedosos, transformaram aquela noite num dia claro, esplêndido e festivo. E Francisco lá estava, diante do rústico presépio em êxtase, banhado de lágrimas e cheio de gozo celestial. Principiou então a missa solene, na qual Francisco, que oficiava como diácono, cantou o evangelho, pregou em seguida ao povo e falou-lhe do nascimento do rei pobre, a quem ele chamava com ternura e amor de menino de Belém. Havia entre os assistentes um soldado muito piedoso e leal, que, movido por seu amor a Cristo, renunciou à milícia secular e se uniu estreitamente ao servo de Deus. Chamava-se João de Grépio, que afirmou ter visto no presépio, reclinado e dormindo, um menino extremamente lindo, ao qual tomou em seus braços o bem-aventurado Francisco, como se quisesse despertá-lo suavemente do sono. Que essa visão do piedoso soldado é totalmente certa, garante-o não só a santidade que a teve, como também sua veracidade evidenciam os milagres que a seguir se realizaram, pois o exemplo de Francisco, mesmo considerado do ponto de vista humano, tem poder para excitar a fé de Cristo nos corações mais frios. E aquele feno do presépio, cuidadosamente conservado, foi remédio eficaz para curar milagrosamente os animais enfermos e como antídoto contra outras muitas classes de peste. Deus glorificava em tudo o seu servo e provava pelos milagres evidentes o poder de suas preces e de sua santidade. Este é a imagem que está na Basílica também maior, né, de São Francisco em Assis, representando essa cena com alguma liberdade. Então vejamos, eu tenho aqui, então, na manjedoura, é Francisco, então, segurando o menino Jesus, que o soldado disse que viu. Então você está evidenciando ali, não é, aquele momento, que identifica que não era apenas a manjedoura vazia, só com feno. Havia um menino ali mesmo. Não é? Ele apareceu ali, dentro dessa encenação, para que ajudasse que as pessoas criassem a devoção. Em volta, ao fundo, a gente vê pessoas, monges, né,
Então, a frase, no caso, cantando, então as vozes sonoras, eles aparecem. Não aparecem os archotes aqui, mas aparecem eles cantando, e a gente vê que lá no fundo, ele vê um fundo, gente se apinhando, para tentar ver pela porta, o que está acontecendo ali dentro, como é que é, qual o evento que está a se desenrolar ali. E também, a gente vai encontrar aqui um burrinho e um boi, daí um tanto meio desproporcional, por conta do espaço que você tem, mas eles estão aqui do lado, ó. O boi e o burrinho, né? Bem miudinhos aqui, né? As pinturas são 28 painéis que Giotto pinta na Basílica Maior. Ele está no começo ainda desses experimentos dele. Então, obras muito maiores ele faz depois, entre elas. Cadê? Não veio? Não entrou aqui acho que eu botei o slide faltando. Tem um muito bacana, que eu convido vocês para na internet, chama-se Natividade. A Natividade, em que você tem uma pintura do Giotto, ela está na Capella Scrovegni, em Pádua. Então, de novo, a gente está terminando falando de Santo Antônio, né? Pádua, que nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. Nessa capela, que era, na verdade, uma capela dedicada a Nossa Senhora da Anunciação, então o termo mais correto seria Capela da Anunciação, mas é muito conhecida como Capela da Arena, porque perto você tinha um anfiteatro romano, então daí chamava de arena, o povo chamava de arena. Né? Ora, então essa natividade é muito bela, porque ela é uma das mais importantes obras da história da arte. Tem muitas novidades, né, nessa pintura. Infelizmente, eu pensei que tivesse posto ela aqui, mas acho que ficou a cópia do slide no computador. Em que você tem ela, pela primeira vez, por exemplo, aparece um São José. Nunca tinha José nas natividades. Né? Porque São Francisco, ele encena pela primeira vez um presépio. Mas desde as catacumbas, você encontra a representação de Maria com o menino Jesus, terceiro século. Mas nunca José está junto. Quem pela primeira vez coloca José é o Giotto. O José, ele tem mais idade que a Maria, tem mais idade, ele tem cabelos brancos, então meia idade ali, ela é muito jovenzinha. Ele está não perto, você tem a manjedoura vazia, porque o menino está com Maria e ele se entreolhando. Você vê um rosto doce. Aquele rosto de Maria ali é da mulher florentina, né, lá do norte da Itália, em que as pessoas entravam e todos são rostos muito bonitos. Em vez de você pegar na pintura bizantina, todo anjo tem o mesmo rosto, todo anjo faz a mesma coisa. Você pega a atividade de Giotto, cada anjo está fazendo uma coisa diferente. Você vê os anjos devotos, você vê um anjo centrado ali observando a cena, vê um outro anjo conversando com dois pastores, né? Você vê, então está diferente. E ele coloca uma mulher também a mais na cena, que é a parteira, que está trazendo Jesus, né, para Maria, pondo na cama, e ela, portanto, então entreolhando com o menino com um olhar terno. Então, uma imagem espetacular do ponto de vista da profundidade, do ponto de vista da humanidade ali presente, da variedade de você trabalhar rostos diferentes e ações diferentes no quadro, representar todo mundo junto que vai fazer a mesma coisa, então cada um faz coisas diferentes. Você tem os dois pastores dialogando com o anjo, os anjos em oração, mas cada um numa posição distinta. Então é muito bonito essa, que infelizmente não entrou, mas é muito fácil de achar, a Natividade de Giotto. Então fica como tarefa de casa. Convido que vocês procurem, que é muito bacaninha, e vocês vão perceber tudo que a gente está falando aqui. Então, é um momento chave, o Giotto, dentro desse mundo de Francisco, para abrir tudo isso, que você depois vai mergulhar na arte europeia e depois na arte ocidental, e na visão que a gente tem de um Cristo também cada vez mais humano, não é? Quer dizer, que a gente ressalta esse aspecto. Né? Ele é Deus e homem, mas ele se faz homem por quê? Para chegar junto da gente, que quer falar com a gente próximo, ao coração. Então, essa tradição franciscana, e também desse momento está sendo vivido dessa maneira, e você acentuar esses aspectos.
Então, era isso, né? Quer dizer, Giotto tem muitas obras, a gente perderia um tempo danado aqui, vale um evento só sobre Giotto, para a gente poder mergulhar nesse material que ele tem, mas fica, portanto, esse gostinho, esse tiragosto, para a gente começar a entrar nesse mundo da arte e ver como é que ele comunica muito de um mundo em transformação, que é o mundo de Francisco, no qual ele vive, e que é uma convergência muito grande entre a atividade de Francisco dos franciscanos com a arte do Giotto.